Vamos aqui diretamente para o vídeo de hoje, porque nós vamos falar de algo realmente espetaculoso que o nosso querido telescópio espacial James Webb fez. Ele fez nada mais, nada menos do que a descoberta da supernova mais distante da história do universo até o momento. Nós vamos passar aí pelos dados, o que o James Webb fez, vamos explicar um pouquinho do tal do redshift, né? O que é o desvio para o vermelho, que a gente fala tanto, falar um pouco da tal da era da reionização e aí mostrar um pouco dos dados aqui que o James Webb conseguiu coletar nessa descoberta dele, como que ela foi feita, principalmente, que não foi só o James Webb, tá? Foi uma rede de telescópios, e aí vamos dar uma resumida em tudo que a gente vai ver por aqui. Então, é a supernova mais distante já detectada, isso quando o universo tinha apenas 730 milhões de anos de vida, ou seja, 730 milhões de anos após o Big Bang, é a primeira supernova detectada antes do universo ter 1 bilhão de anos. Isso é muito importante para tudo que a gente quer entender e conhecer do nosso universo. Além disso, adivinha de quem que era o recorde anterior? Do próprio James Webb. Ele esmagou seu próprio recorde, nós vamos ver aqui como que se deu tudo isso. Muito bem. O que aconteceu, então? O que aconteceu foi a detecção do que a gente chama de uma GRB. O que é GRB? Gamma Ray Burst. É uma explosão de raios gama. E ela tem esse nomezinho aqui, ó, 250314. Quer dizer que ela foi descoberta no dia 14 de março de 2025, porque ela foi a primeira. Então, o pessoal estava observando o universo e detectou essa GRB, que explodiu, né, que teve essa emissão aqui quando o universo tinha apenas 730 milhões de anos, ou seja, 5% da sua idade atual. Os astrônomos foram lá e calcularam o que a gente chama de redshift. Daqui a pouquinho nós vamos ver como calcula isso. Chegaram num Z igual a 7,3, o que coloca esta GRB no que a gente chama de era da reionização, que é a era aí que o James Webb quer estudar. E isso é muito legal, porque foi a primeira vez que a gente teve a detecção simultânea da supernova e da galáxia hospedeira nessa distância impressionante. E, obviamente, que isso só foi possível graças ao telescópio espacial James Webb, que nada mais, nada menos esmagou, trucidou o recorde anterior, que era dele mesmo. A supernova mais distante descoberta no universo até então foi descoberta pelo James Webb há 1,8 bilhão de anos após o Big Bang. E agora ele caiu para 1 bilhão de anos mais no passado. Então, assim, mostrando que o James Webb realmente, né, eu falo, né, falei esse ano todo para vocês. Para mim, o James Webb é a ferramenta mais versátil da história da astronomia. Não tem nada mais versátil que o James Webb. Porém, o James Webb ele foi só uma das partes dessa detecção toda. Para fazer a detecção desta supernova muito distante, foi necessário um verdadeiro arsenal de telescópios. Então, o primeiro deles foi o telescópio, né, o SVOM, que fez a detecção da GRB. Então, ele fica ali vasculhando o céu, pum, detectou a GRB. Quando ele detecta a GRB, ele manda este dado para o SWIFT, que é um telescópio da NASA, que aponta para lá na hora, para saber o que está acontecendo, e localizou a emissão de raios-x. Isso 1h30 após esta detecção, beleza? Depois disso, eles mandaram para telescópios aqui na Terra. O Nordic Optical Telescope, por exemplo, foi um deles que foi usado para detectar o que a gente chama do afterglow no infravermelho, que é o brilho após esta explosão, cerca de 11 horas depois disso. E também, cerca de 15 horas depois, mandaram os dados para o VLT, que é um outro observatório aqui na Terra, que fica no Chile, para fazer a confirmação da distância. E aonde que entra o James Webb em tudo isso? O James Webb não entrou em nada disso aqui, na verdade, tá? Porque o que eles tinham detectado era uma GRB, era uma Gamma Ray Burst, tá? E aí, o que é essa Gamma Ray Burst? Aí o James Webb, quando ele entrou na brincadeira, ele foi lá e descobriu, então, confirmou que, na verdade, a gente estava vendo uma supernova. Só que isso aconteceu há cerca de 110 dias depois dessa detecção da GRB. Olha só que coisa impressionante, né? Então, 110 dias dá quase 4 meses depois, né? Se fosse 120 dias, daria 4 meses depois. Então, para vocês verem como que uma descoberta na astronomia, ela não é uma coisa assim, que acontece, né, literalmente do dia para a noite, né? Às vezes demora um tempo até tudo ser confirmado, isso que é muito legal. Muita gente acha que os astrônomos, quando publicam ali algum resultado, alguma coisa, eles estão publicando aquilo que eles... É muito tempo para isso ser confirmado, né? E só o James Webb que poderia ter feito isso, né? Aliás, estamos comemorando, e olha que legal, né? Na comemoração de 4 anos de lançamento do James Webb, acabou de fazer 4 anos agora, lembrando que o James Webb foi lançado no dia do Natal, né? 25/12 de 2021, depois de muitos e muitos anos de atraso e tal.
O James Webb foi lançado, valeu a pena esperar? Valeu demais. A quantidade de descoberta que ele tem feito, inclusive esta aqui, desta supernova muito distante. Espelho de 6,5 metros, tem lá a sua visão infravermelho, a resolução impressionante, fica na órbita L2. Para quem não conhece o James Webb, né? Mas nós acompanhamos toda a construção dele. E o mais legal, nós acompanhamos a construção, os problemas, o lançamento e agora todas as descobertas que ele está fazendo. Muito bem. O que é uma Gamma Ray Burst, então? Né? Gamma Ray Burst é considerada um dos eventos mais energéticos que acontecem no universo. São explosões, ou bursts, que o pessoal chama de surtos, né? Ou rajadas de raios gama e tudo mais. E existem dois tipos, tá? Existem os GRBs de curta duração, que eles duram aí menos que 2 segundos. Isso acontece quando duas estrelas de nêutrons se fundem no universo, você tem essa liberação de raios gama. Lembrando que quando as estrelas de nêutrons se fundem, né, esse fenômeno aqui, um dos fenômenos de mais liberação de energia que pode acontecer no nosso universo, é quando você tem, por exemplo, formação do ouro, da platina e tudo mais, é o que os astrônomos vão atrás, beleza? Quando a GRB dura mais que 2 segundos, ela é considerada uma GRB de longa duração e ela está relacionada com a morte de estrelas massivas. O que é morte de estrela massiva? Supernova, tá? Supernova é a morte de uma estrela massiva. A GRB, essa aqui em questão, que é a 250314, ela durou cerca de 10 segundos, tá? Então ela é considerada uma GRB longa, por isso que ela foi associada a uma supernova. No começo ela é simplesmente associada a isso, mas depois, como vocês viram anteriormente, tem que fazer toda a parte de confirmação e o James Webb entra nisso. Uma supernova, né, para quem nunca viu, aliás, antes até, né? Supernova tem dois tipos, tá? Basicamente tem mais tipos, tá? Mas basicamente tem a tipo 1A, que a gente chama, e tem a tipo 2. A tipo 1A é aquela que acontece quando você tem um sistema binário, uma estrela está roubando material da outra e que lá explode como uma supernova. São as supernovas que a gente vê por aí e tudo mais. A tipo 2 é a do colapso mesmo, é a do colapso de uma estrela gigante, tá? Essa aqui é do colapso de uma estrela. E por que acontece, né? Esse colapso aqui, ó, da estrela massiva de uma estrela gigante. As estrelas, elas são uma fábrica, né? Um forno gigantesco, vamos dizer assim, onde você está queimando elementos químicos. Primeiro você queima o hidrogênio, depois o hélio, depois o carbono, depois o neônio, depois o oxigênio, depois o silício, até que você chega para queimar o ferro. Quando a estrela queima o ferro, quando esgota esse combustível, né, quando ela chega no ferro, ela não suporta esta pressão aqui, ó, ela cai, ela sucumbe, ela implode primeiro para depois explodir. Então você tem um núcleo colapsado, que é colapsado diante da sua própria gravidade, e aí você tem então a explosão. Depois da implosão você tem a grandíssima explosão de supernova. Essa onda de choque aqui se propaga, né, através de todo o universo aí. A explosão de supernova é muito importante, porque é ela que chacoalha ali as nuvens moleculares para formar estrela e tudo mais, e libera, além de uma grande quantidade de energia, elementos pesados, tá? Então todos esses elementos aqui, ó, fora vários outros que vão decaindo aí por decaimento radioativo, eles são liberados na explosão de uma supernova. Beleza? Muito bem. E a gente tem falado muito do tal do redshift. O que é o redshift, né? Então, o redshift é o lance da luz ser esticada pela expansão do universo. Então, a expansão da estrutura do universo, que a gente chama de espaço-tempo, ela acaba esticando isso. Então, você tem o azul, você tem a luz lá no azul, você tem a luz no vermelho e você tem a luz no infravermelho. Comprimentos de onda, né, eles vão se tornando, tá, o comprimento de onda, ele se torna cada vez mais longo e a frequência diminui. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que daqui para cá, esse tamanho aqui é bem menor do que esse aqui. Então, é como se você tivesse esticado a luz, esticado ela. Tá? O jeito mais assim tradicional da gente ouvir isso é com o efeito Doppler dos carros, né? Carro de corrida, ambulância e tudo mais. Quando você está parado aqui, tá? Você aqui, paradinho. Quando o carro passa, ele vem espremendo as ondas na sua direção. Isso, quando a gente faz isso, a gente está chegando perto do azul. Você está aumentando a frequência e diminuindo o comprimento de onda. Quando ele passa, você estica. Você aumenta o comprimento de onda, mas você diminui a frequência. Ó quantos picos e quantos vales você tem aqui. Ó quantos picos e quantos vales você tem aqui. E isso dá este efeito. Quando a gente fala que um Z é igual a 7,3, isso quer dizer que o comprimento de onda foi esticado cerca de 8,3 vezes. Tá? Então, isso a gente consegue relacionar isso com a distância e com a própria idade daquele fenômeno, no caso do universo. Só que redshifts, né, antes do pessoal me xingar aí nos comentários, tem vários. Você tem o Doppler mesmo. O Doppler é quando você tem um movimento relativo da fonte de luz. A fonte de luz se afasta, né, esticando esticando a luz. Você tem o efeito do redshift gravitacional, que a gente chama,
que acontece quando você tem a perda de energia da luz, quando escapa, por exemplo, de um buraco negro, a gente tem o redshift gravitacional. E você tem o redshift cosmológico, que é esse que a gente fala toda hora, que é quando o universo está expandindo, então ele está esticando tudo aquilo. Aí a luz vai se tornando cada vez mais pro vermelho. Por isso que a gente fez o James Webb. O James Webb, ele foi construído para isso aqui, tá? Por isso que ele observa o universo no infravermelho, porque a gente queria que ele descobrisse, que ele enxergasse além do que o Hubble já tinha enxergado, tá? E como que a gente calcula o redshift? Então você tem aqui o que a gente chama de um espectro de laboratório, um espectro de referência. O que é o espectro? O espectro você mede essas linhazinhas aqui, ó. São as linhas de absorção da luz, beleza? Está vendo aqui? Tá a linha do vermelho, tá aqui. Então a gente pega esse espectro aqui, que é um espectro padrão, e vai lá e observa o tal do objeto. Por exemplo, observamos a GRB 250314, porque esses equipamentos todos que eu mostrei para vocês, eles têm um espectrógrafo ali. Quando você observa aquilo, essa linha de absorção era para ela aparecer aqui, ó. Certo? Era para ela estar aqui, mas ela não está. Ela aparece aqui. Então você tem isso aqui, ó, de desvio para o vermelho. E como que você mede isso? Você pega o comprimento de onda do dado observado, menos o comprimento de onda do emitido, dividido pelo comprimento de onda do emitido, e aí você calcula o tal do Z. É isso que faz, é simplesmente uma conta tranquilíssima de fazer. Quando a gente faz esse Z, a gente descobre qual que é o desvio para o vermelho. Esse Z quer dizer isso, quer dizer o desvio para o vermelho. O desvio para o vermelho, este númerozinho aqui, indica, então, a gente consegue relacionar ele com o quê? Com a idade, 730 milhões de anos. Por quê? Porque aí a gente tem um gráfico baseado no modelo padrão do universo, que é o modelo lambda CDM, onde a gente tem os redshifts aqui, e aqui a gente tem o tempo, em bilhões de anos. Então a gente pega esse valor aqui, o valor 7.3, coloca no nosso gráfico aqui, e vê aqui em que idade que bate. Bate em 730 milhões de anos. Com isso, você consegue calcular a distância, caso o universo não tivesse a expansão. Então, isso quer dizer que, caso o universo não expandisse, essa fonte estaria a 29 bilhões de anos-luz de distância. Essa que é a conta que é feita e é em cima disso que os astrônomos trabalham. Por isso que se você lê qualquer artigo de astronomia, dificilmente você vai ver distância em anos-luz. Você vai ver o Z, que é o redshift que eles gostam de falar. Beleza? E aí você tem, então, isso é uma coisa, né? Outra coisa que a gente fala muito é a tal da era da reionização. Então, um pouquinho da história do universo está resumido aqui, de acordo com o modelo do Big Bang. Por que o modelo do Big Bang? Porque o modelo do Big Bang é o modelo que mais tem evidências observacionais, como a gente já falou. Então, explodiu lá, né? Explodiu não, expandiu, né? Expandiu o universo, começou a expandiu rapidamente. A gente tem aqui o que a gente chama de CMB, que é a radiação cósmica de fundo, emitida 380 mil anos após o Big Bang, num período conhecido como período da recombinação. Aí a gente tem a Era das Trevas, por onde o universo passou aqui um tempo, que a gente não sabe exatamente quanto que foi, tá? Mas foi um período aqui. E a gente tem a Era da Reionização, que deve começar ali por aproximadamente 380 milhões de anos. Então, qualquer coisa que eu observo aqui, né, e vai até 1 bilhão de anos, essa Era da Reionização. Então, qualquer coisa que eu observar dentro desta janela aqui é muito importante, porque eu vou estar observando coisas dentro da Era da Reionização. E é quando a gente quer entender quando o universo começou, então, a emitir as primeiras luzes, as primeiras estrelas se formaram e tudo mais, as primeiras galáxias. Por isso que essa GRB aqui, e a supernova, é muito importante, porque ela está a 730 milhões de anos após o Big Bang, ou seja, ela está dentro da janela da Era da Reionização. A outra, que era 1.8, ela estava aqui, ó. É legal, ela era muito antiga, mas ela já estava fora aqui da janela que a gente gosta, que os astrônomos querem. Os astrônomos hoje, o interesse deles é entender o que acontece dentro desta janela aqui. Beleza? E aí, então, a gente tem o que a gente chama de Idade das Trevas, onde o universo a gente chama que é um universo opaco, a gente não vê nada, tá? E aí a gente tem a Era da Reionização, quando o universo fica transparente, porque você começa a ter a reionização, que principalmente aqui o hidrogênio, né, começa a reionizar, as primeiras estrelas começam a se formar, e aí o universo vai tomando a forma que a gente conhece hoje, tá? Essa GRB, ela tem uma outra importância muito grande. Os astrônomos hoje, uma das grandes caçadas na astronomia é ir atrás disso aqui, ó, das estrelas de população 3, que são estrelas massivas, né, sem metais, extremamente brilhantes, né? Será que a gente já descobriu as estrelas de população 3? Existe uma dúvida, é muito difícil confirmar elas. Essa GRB, que a gente detectou agora, provavelmente é uma estrela de população 2. O que é muito interessante, né? Porque a gente vai estar bem perto aqui, mas ela já, como ela explodiu como uma supernova, ela já teve um certo enriquecimento químico. Elas são menores, têm traços de metais ali, né? E são as progenitoras, por exemplo, de supernovas como essa que nós estamos entendendo aqui neste trabalho. E depois você tem a população 1.
né? População 1 são as estrelas modernas, como o Sol. Então, é como se o universo tivesse 3 gerações de estrelas. A gente tem que ir na primeira lá, que é a população 3, que a gente chama. Ainda não encontramos. O negócio é o seguinte, né? Quando não tem metal, então, ao redor dessas estrelas aqui, você não vai ter planetas rochosos como você tem aqui. Porque essas estrelas aqui são estrelas que já se desenvolveram muito. Por exemplo, o Sol se formou depois que uma supernova como essa passou na nuvem molecular dele. Ou seja, ele já foi enriquecido aqui bastante, tá? E com esse enriquecimento é que ele consegue formar os planetas rochosos aqui ao seu redor. Então, isso aqui é um pouco da história das estrelas aí no nosso universo. E uma outra coisa interessante, né, que a gente fala, que onde que por que é importante, né? Por que a gente está estudando uma supernova que aconteceu lá tão longe assim? Porque o universo ele tinha essas bolhas aqui, que são onde as galáxias começaram a crescer. Era da reionização, as primeiras estrelas estavam se formando, as primeiras galáxias estavam se formando, elas se formaram dentro dessas bolhas gigantescas aqui. É uma estrutura toda complexa, toda irregular, e os astrônomos querem entender isso aqui. Como que a gente faz para entender isso? A gente tem que observar fenômenos como esta supernova, que é de fácil de ver? Claro que não é, mas nós conseguimos detectar uma, e isso pode ser muito importante para que a gente entenda, então, toda essa estrutura de bolha que tinha na era da reionização do nosso universo. E uma coisa que chamou muito a atenção dos pesquisadores foi isso. A explosão de supernova, essa aqui que a gente está vendo, quando você faz o estudo dela, né, quando você estuda aqui, por exemplo, isso aqui é o gráfico de luminosidade, é quanto tempo que a luz dela demora para se apagar. E você estuda as supernovas mais modernas, que a gente observa e tudo mais, você vê que as duas elas são muito parecidas. Elas são muito parecidas. Isso é muito interessante porque quer dizer que eu posso estudar essa moderna aqui, que é mais fácil, né, vamos dizer assim, e aí eu tenho uma ideia do que acontecia lá no universo no começo. Isso é muito legal para os astrônomos. Então, as duas supernovas elas são muito, muito parecidas, tá? Outra coisa, né, que a gente descobriu a galáxia. Então, a galáxia hospedeira dela é uma galáxia extremamente fraca, azulzinha, tá? Com formação de estelar jovem, muito compacta, muito ativa. E aí é que tá, né? Por que o James Webb foi fundamental nessa descoberta? Porque só ele conseguiria observar esta galáxia. Todos aqueles outros instrumentos, aqueles outros telescópios que eu mostrei para vocês, nenhum deles conseguiu detectar. Eles detectaram a GRB, a galáxia hospedeira não. Quando você põe o James Webb na brincadeira, ele, além de detectar, além de confirmar a supernova, ele também consegue detectar a galáxia. Isso que é sensacional. E aí você tem todo, então, o estudo feito, né, dessa supernova. De novo, né, 14 de março de 2025, por isso que ela tem aquele nome, 250314A, foi a primeira daquele dia, né? Você tem aqui a supernova dominando todo o pico no infravermelho aqui, da explosão da supernova. Você tem o gráfico da galáxia aqui, ó. A luminosidade, né, o brilho da galáxia não muda. Agora, olha quando acontece a explosão da supernova, o que acontece com o brilho, ó? Por isso que a gente fala que a supernova, uma supernova, brilha mais que a galáxia inteira. É esse gráfico aqui que mostra exatamente isso, tá? Então, quando você tem a explosão da supernova, o brilho cresce. O brilho da supernova ofusca o brilho da própria galáxia, tá? Então, isso é muito interessante. E aí você tem o afterglow aqui. Tudo isso aqui é importante estudar. Tudo isso aqui é bem importante de ser estudado para que eles possam entender o que estava acontecendo naquela região do universo. Então, qual que é a implicação para a astrofísica? Você tem lá o universo primitivo e você tem o universo moderno. Se as supernovas aqui do universo moderno são parecidas com essa, isso quer dizer que você tem uma física estelar que ela não mudou ao longo desse tempo todo da história do universo. Que as estrelas primitivas lá, elas são parecidas com as estrelas atuais. Pelo menos as estrelas grandes que explodem em supernova, elas são parecidas. E as GRBs, que são as Gamma Ray Bursts, elas podem funcionar como traçadores da formação dessas estrelas gigantescas. E aí, quem sabe, a gente não chega um dia na estrela de população 3, que são as primeiras estrelas que formaram no universo. Então isso é muito importante. Ter uma explosão de supernova lá no começo do universo, que é muito parecida com a de agora, isso é fundamental aí para que os astrônomos possam entender tudo o que aconteceu pelo nosso universo. Os próximos passos aí, obviamente, né, é tentar capturar esse afterglow, que ele é muito fraquinho, e tentar entender do que a gente pode tirar daquilo ali, tá? O James Webb, né, foi aprovado, né, para poder fazer esse tipo de detecção. Então, ele conseguiu, muito provavelmente ele consiga queimar o seu próprio recorde no futuro, tá? E aí nós vamos ter outras missões, né? Tem o Nancy Grace Roman, que está vindo aí, e as sondas Einstein Probe, né, que são sondas aí, todos esses dois aqui, eles vão servir muito para você estudar na hora que dá a explosão de raios gama, que você vira todo mundo para aquele objeto, você vai ter mais telescópio. Quanto mais instrumento você tem, quanto mais instrumento que detecta sinais,
com propriedades diferentes, né? O Nancy Grace Roman vai ser diferente da Einstein Probe, que é diferente do James Webb. Com isso você consegue ter um entendimento muito maior, porque você consegue fazer essa análise aqui espectral, aqui que está nesse desenho que eles fizeram aqui, ó. Tá vendo? Essa análise espectral aqui. Quanto mais dado você tem aqui, mais completa fica essa análise espectral. Então você vai conseguir pegar tudo. Tem aquele problema, né, que eu mostrei aqui, que o Afterglow, que é esse brilho aqui, ó, ele é muito fraquinho, tá? Então, quem sabe os outros instrumentos não conseguem pegar isso aqui e estudar esse brilho aqui. E nesse brilho pode ter informações realmente importantes sobre o nosso universo. Será que supernova ainda existe? Ainda não existe, né? O que a gente vê é o brilho dela, né? A gente vê a luz, lembrando que 730 milhões de anos ela aconteceu lá atrás, né? A expansão do espaço, né, estica distante, então, ou seja, a supernova aí, ela teria acontecido se o universo não tivesse em expansão a 29 bilhões de anos-luz de distância da Terra. E por que é importante? Principalmente para testar a física daquela região e, de novo, né, a janela que a gente conseguiu detectar ela. A gente detectou ela na janela que os astrônomos querem, que é a janela da reionização. Então está aí, isso pode abrir portas aí para uma nova era na astronomia, estudar a era da reionização, entender como que as primeiras estrelas, as primeiras galáxias se formaram. O James Webb aí, ó, carimbado com o joinha, ou seja, ele conseguiu detectar tudo isso, tá? Quebrou o seu próprio recorde, esmagou o seu próprio recorde, né? E no futuro aí pode ser que ele, será que ele chega a 500? Façam suas apostas aí. Qual será a supernova mais distante que o James Webb vai observar? Ele está em 730. Será que ele ainda pode ir para quê? 500? 400? Quanto mais para dentro da era da reionização ele conseguir detectar coisa, melhor, porque aí nós vamos ter mais informações desta era aqui, que a gente sabe muito pouco sobre a história do universo. Outra coisa muito interessante é a homogeneidade, né? Ou seja, a supernova moderna ser parecida com a que aconteceu no início do universo. Mostra pra gente que a gente tem uma física estelar aí, que ela não mudou ao longo da história do universo. Isso é muito legal, tá? E mostrando aí também, né, um enriquecimento rápido, né? Então as coisas aconteceram no universo, menos de 1 bilhão de anos, você já tinha uma estrela dessa explodindo e enriquecendo. O que quer dizer isso? Quando a estrela explode, ela joga aquele material todo, aqueles metais, né? Aqueles elementos mais pesados no universo. Então, antes de 1 bilhão de anos, a gente já teria esses elementos aí mais pesados sendo jogados no universo. E isso é muito importante para que a gente possa entender toda essa jornada aí que nós estamos vivendo. Graças a quem? Graças a esse cara aqui, ao James Webb, 4 anos de serviço. E o legal é o seguinte, o James Webb ele consegue fazer esse tipo de estudo aqui, vendo coisas que aconteceram quando o universo tinha menos de 1 bilhão de anos de vida, ou seja, lá no meio da era da reionização. Isso o James Webb consegue fazer com, né, primazia, igual a gente viu aqui, só que ao mesmo tempo ele consegue ver um asteroide que está aqui do lado, ele consegue estudar o 3 Atlas, por exemplo, que é um negócio que está aqui do lado da gente. Então, essa é a grande versatilidade do James Webb. Qual, para mim, se perguntarem aí, qual é a principal característica do James Webb? A sua versatilidade. É impressionante como o James Webb é versátil. 4 anos apenas, hein? Que ele está aí fazendo seus estudos, ou seja, tem muito mais coisa para ele mostrar para a gente ao longo aí da sua vida. Este era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país.